Olá, sejam bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Estamos dando sequência à última parte do nosso projeto Não Tenha Medo do Enem, onde nós vamos comentar como a gente pode estudar alguns temas dentro da geografia física, mas é claro que essa forma de estudo pode servir para outros temas da geografia, assim como para outras áreas do conhecimento. Então não saia daí e fique comigo até o final. Vamos nessa! Antes de nós entrarmos nos temas da geografia física, eu gostaria também de reforçar alguns informes com vocês. As provas do Enem serão nos dias 21 e 28 de novembro e o próximo domingo é o dia 21. O horário, a prova começa 1h30, mas os portões abrem meio-dia e fecham de 1h da tarde. Então, por favor, não cheguem atrasados. E vejam se a prova do dia 28 será aplicada no mesmo horário, que às vezes tem uma diferença, tá bom? Então, vamos seguindo. E, por favor, o último informe que eu dou a vocês é o seguinte: fiquem atentos à capa da prova do Enem. Qualquer primeira página, qualquer capa de qualquer prova, de qualquer concurso, principalmente a do Enem. Leiam todas essas instruções para vocês verificarem se a prova veio com a quantidade de questões correta, se por acaso vocês... qual o tempo de duração, e também eles vão dar ao candidato uma folha, o cartão resposta, que é uma folha separada, e nesse cartão resposta vem o CPF, vem o RG, o nome do candidato completo, o número da inscrição. Por favor, verifiquem tudo isso, para vocês não terem nenhum problema. E também verifiquem se essa folha de respostas ela vem com a numeração de todas as questões da prova, tá bom? Nunca deixem de conferir. Então, pessoal, dando prosseguimento a essa quarta parte do projeto Não Tenha Medo do Enem, onde a gente vai comentar sobre os relevos brasileiros. Antes de mais nada, a gente precisa explicar para vocês que, assim como o clima, os relevos também não surgem do nada. Se o clima ele tem fatores climáticos como latitude, maritimidade, continentalidade, os relevos também possuem fatores endógenos para sua formação, eles não surgem do nada. E os fatores endógenos e exógenos também, que nós vamos apresentar, os endógenos quer dizer que eles são fatores internos. E esses fatores internos têm a ver com o tectonismo e o vulcanismo, tá? O movimento das placas tectônicas, transformante, divergente, convergente, e o vulcanismo, que tem a ver com a separação, o afastamento das placas tectônicas por conta do magma quando ele chega à superfície. E aí a gente tem a formação de cadeias de montanhas e etc, etc, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aos fatores externos. Os fatores internos, que são os endógenos, como nós vimos, é o movimento das placas tectônicas e o vulcanismo. Então, vamos seguindo. Os fatores exógenos e externos para um relevo se formar, eu não coloquei aqui, mas eu vou dizer para vocês, porque eu sei que vocês estão com uma caneta anotando essas informações. Eu espero. Os fatores externos são clima, água, vento, organismos. Mas qual é o produto disso? Qual é a consequência disso? É o intemperismo ou meteorização, que na verdade é o desgaste das estruturas rochosas, entendeu? Então, desse relevo. Por exemplo, se eu estou falando de intemperismo químico, vocês podem estar observando aí essa primeira imagem com uma rocha, né? Cheia de furinhos, né? Até com algumas cores também. Isso aí é o intemperismo químico, é quando é a ação do clima úmido, é quando é a ação da água, da umidade, também a chuva ácida pode provocar isso também. Qual é a característica desse relevo que sofre esse intemperismo químico? Os solos são mais profundos, tá? Geralmente é próximo à linha do Equador, é onde você tem exatamente a ação da água, da umidade, um clima muito úmido. Então, você vai ter esse tipo de intemperismo. Agora, quando a gente está falando do intemperismo físico, a gente está falando mais do clima seco, quando tem o deslocamento de massa de material, quebra do material rochoso, entendeu? Como a gente pode ver nessa imagem, né, dessa rocha em formato de taça.
que é no Parque Estadual da Vila Velha, Espírito Santo. E a gente está tendo um exemplo de intemperismo físico. Essa rocha ela foi se quebrando, ela foi sendo lapidada, mas pela ação do vento, tá? E ela está sofrendo também um desgaste. Todos esses tipos de intemperismo, né, sinalizam um desgaste. E também a gente tem o intemperismo biológico, que a gente pode ver também nessas árvores que estão em cima dessa rocha, né, desse muro, né, e também em contato aí com o solo. E a gente vê também um exemplo também de intemperismo biológico, que é quando você tem a ação das raízes das plantas, dos micro-organismos, a gente tem um desgaste por reações químicas. Então, esse é um tipo de intemperismo biológico, tá? Bom, o que é a erosão? A gente está falando de erosão. Na verdade, a erosão é o intemperismo, só que é um intemperismo mais o transporte de material. E aí esse transporte de material, esse desgaste, ele vai ser provocado pela água dos rios, pela chuva e etc. Tá bom? Então, esses são os exemplos de fatores exógenos provocados pelo clima, provocados pela água, pelo vento, pelos organismos, vistos no intemperismo biológico e etc. Bom, pessoal, depois da gente analisar os fatores de formação do relevo, né, como é que um relevo se forma, qual a atuação do clima, o que é intemperismo, como é que funciona o intemperismo físico, o que é erosão, a gente vai se ater aqui à classificação dos tipos de relevos no Brasil segundo o professor Jurandir Rossi. Nós tivemos outros tipos de classificações, mas nós vamos ficar com essa, tá bom? Essa é também cobrada nas provas e ela, vamos dizer assim, é a mais atual. Ela nos apresenta 4 tipos de relevos. Montanhas, planaltos, planícies, depressões absolutas e as relativas, tá? Então, montanhas é o que ele não coloca aqui, mas eu que estou acrescentando. Quando a gente fala de montanha, a gente fala que é a forma de relevo mais elevada. Agora, quando a gente fala de planalto, é uma área relativamente, aí já é diferente. É uma área relativamente mais elevada, onde predomina o desgaste. Tá? Não é obrigatoriamente plano, mas é relativamente mais elevada. Quando a gente fala de planície, a gente fala que a planície é uma forma de relevo relativamente plana também, e vai predominar o que? A deposição de material, sedimentação e etc, etc, deposição de sedimentos. O processo de deposição, ele se sobressai de erosão. Então, nas planícies, a gente vai ter mais deposição de sedimentos do que propriamente a erosão, que é o intemperismo e o transporte desse material. As depressões absolutas e as relativas, as depressões absolutas, elas possuem mais desgaste do que a deposição, tá? E é a área mais baixa do que o nível do mar. Então, aqui a gente não pode pensar em altitude, a gente vai pensar em altitude numa montanha, num planalto, onde a gente vai ver a posição de uma determinada elevação em relação a um ponto em relação ao nível zero dos oceanos. Já as depressões relativas, elas são mais baixas do que as áreas vizinhas, tá? Então, essas são as características principais. É claro que explicando assim, de forma estanque, ai meu Deus, eu tenho que decorar, qual é a relação que eu posso fazer disso? Então, a forma de relevo, ela está integrada, como nós vimos, ao clima, à vegetação, à ação da água, o que mostra que é toda uma interação da natureza, dos elementos da natureza para a formação desse relevo. E esse relevo ele vai, com certeza, sendo uma montanha, com certeza esse relevo ele vai influenciar no clima. Então, mesmo que de forma resumida, até um pouco superficial, até mais essa parte,
eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: vocês têm que não decorar essa parte, mas tentar fazer relações, interagir com esses temas, né? No caso, a gente escolheu aqui climas e relevos. Aí eu mostrei que a gente pode ter uma chuva orográfica, porque o relevo ele pode ser uma barreira natural para você ter uma chuva orográfica, para você ter um tipo de clima, determina em relação à temperatura, à altitude. Então, assim, o meu objetivo aqui é mostrar que não sabemos como esse conteúdo vai ser cobrado, mas entendam que existe uma interação. A natureza, ela é dinâmica. Essa é a formação do espaço. A gente não está falando aqui o espaço enquanto produto social, como Milton Santos defende, mas a parte física, a relação da natureza, né? E é claro que quando a gente estabelece, quando a gente vai analisar temas como impactos ambientais, matrizes energéticas, a gente está falando também dessa relação sociedade-natureza, da ocupação, da expansão urbana, mas essa parte aqui é a parte mais física, então eu sugiro que vocês façam essas relações, qual a relação do clima para determinada formação de um relevo e vice-versa, para vocês enxergarem que existe que as coisas estão interligadas e existem essa interação, essas interações. E é claro que nós pegamos dois aspectos, entendeu? A gente nem falou aqui de hidrografia, a gente nem falou aqui de vegetação propriamente dita, né? Então, assim, são partes resumidas. Eu sei que a gente poderia ter explorado um pouco mais, mas em função até do meu pouco tempo também, eu não pude dar sequência a muitos outros vídeos, mas a preparação que vocês estão fazendo, acompanhando o meu canal e também com outros professores, com certeza vão deixar vocês preparados, seguros, estejam seguros de que vocês vão fazer uma excelente prova. E agora, no finalzinho aqui dessa questão, desse slide, eu vou comentar duas questõezinhas com vocês, uma sobre relevo e outra sobre clima. Então, vamos nessa! Então, nós separamos aqui uma questão do Enem de 2019, e aí a gente vai relacionar com o conteúdo que a gente trabalhou aqui com vocês com essa questão. Vocês vão ver como é fácil. Bom, essa questão, ela mostra assim um mapa do Brasil, onde está mostrando, mapa do Brasil não, mapa mundi, perdão, e o título é Regiões áridas e semiáridas do mundo. Aí aqui tem a parte branca mostrando a parte semiárida, e aqui tem a parte preta mostrando árida, deserto, tá? E aí a gente vê que o Brasil não tem deserto, a gente vê o deserto sendo localizado no norte da África, em outras partes, até também nos Estados Unidos, a gente lembra também do Texas e etc., mas no Brasil está semiárido, a gente tem um clima semiárido também na região, pegando a região nordeste, como a gente viu, e passando pela centro-oeste, mas não temos deserto. Temos caatinga, mas não temos deserto. Então, vamos lá. Aqui a gente já está relacionando biomas, climas. Olha como é que a gente já comentou muita coisa só olhando esse mapa super simples. Aí, o que a questão está pedindo? No hemisfério sul, então a gente está falando de Brasil, América do Sul, Brasil e etc., a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Então, aqui está falando que o Brasil não tem deserto, entendeu? Sofre uma interrupção. O deserto vem seguindo, mas vem esse meio aí, bem próximo à linha do Equador, que a gente não está vendo. Então, vamos ver por que no Brasil não tem deserto. Letra A. Existência de superfícies de intensa refletividade. Será que isso é suficiente para você ter um deserto? Então, intensa, se eu tenho superfícies que refletem muito, será que é suficiente para ter um deserto? Se está refletindo, será que está absorvendo também muito calor? Será? Não sei. B, preponderância de altas pressões atmosféricas. Não, aqui está falando de movimentos de massa de ar. Não, isso aí não seria determinante. Olha como é que a gente viu no slide anterior falando sobre relevos, como as coisas estão também interligadas. Será que para você ter um clima semiárido, você depende somente do movimento das massas de ar? Não tem ali uma vegetação, né? Então, já não pode ser.
C. Influência de umidade das áreas florestais. O que vocês acham? Região norte, quando a gente estava falando da massa de ar, uma massa de ar X que tem na região norte, e ela é quente, só que ela também é muito úmida. E por que ela é muito úmida? Porque a gente tem uma bacia hidrográfica, a gente também tem uma cobertura vegetal que ainda está resistindo ao desmatamento, então com certeza é a ação aí dessa cobertura vegetal, influência da umidade das áreas florestais, onde a gente tem áreas florestais, onde a gente tem maritimidade, a gente vai ter uma alta umidade. Então, a resposta correta é a C. Por que não pode ser predomínio de correntes marinhas frias? Marinhas frias, nada a ver, né, gente? Não vou nem explicar, né? Corrente marinha, né? Corrente que vem do mar fria, vai proporcionar ao deserto? Não, nada a ver. A gente não tem áreas desérticas, né? Vou botar assim. Ausência de massas de ar continentais. Nossa, será que o fato da gente... Será que a massa de ar continental seria suficiente? Está vendo como a questão está jogando? É só um elemento que determina, entendeu? Aqui na C ela botou assim, umidade das áreas florestais. Ela já relacionou dois aspectos. Então, aqui não pode ser porque a gente também tem massas de ar continentais. Então, nada a ver. F, diferente resistência à erosão oferecida pelas rochas. Não, gente, não tem nada a ver isso. Aí aqui a gente está falando de erosão, de resistência da rocha e não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo, não tem nem como explicar. Então a resposta correta é a letra C. Essa questão aqui ela é muito interessante porque ela está mostrando, ela está casando o intemperismo, tá? Relacionado ao relevo, o intemperismo com o fator climático. Olha que interessante, eu nem esperava encontrar uma questão assim. Do Enem de 2018, se eu não me engano, tá? Bom, aí aqui tem um diagrama mostrando o diagrama das regiões de intemperismo para as condições brasileiras, mostrando a relação desse intemperismo, qual a intensidade desse intemperismo, considerando a precipitação média anual e a temperatura. E aqui nesse mapa, nessa figura, né, que eles falam figura, e mapa também, né, mapa das regiões de intemperismo do Brasil. Aí eles pegam esse intemperismo, né, muito fraco, moderado, forte, vão relacionando com cada região do Brasil. Então, por exemplo, na região sul, nós temos um intemperismo moderado, moderado não, fraco, né? Que a cor aqui já não ajuda. Mas aqui a gente tem como se fosse uma intrusão de um intemperismo já, moderado e fraco também, tá? É porque a cor não tá ajudando, gente. E essa parte mais escura aqui, esse cinza mais escuro que toma quase todo o Brasil é a parte 4, que é um intemperismo forte. E aí a gente vai relembrando o seguinte, né? A maior parte do território brasileiro está localizado próximo à linha do Equador, e estando localizado próximo à linha do Equador, a gente vai ter altas temperaturas, e a gente também vai ter, no caso da região norte, a gente vai ter o quê? Uma alta umidade, a gente também tem a ação das massas de ar também. Então, a gente acabou de relacionar climas, fatores climáticos, e aí, em relação ao relevo, por exemplo, na região nordeste, a gente tem, que o clima é semiárido, a gente tem essa parte branca, que como se fosse uma ilha, que seria um intemperismo muito fraco. Então, nessa parte aí do litoral, a gente vai ter um intemperismo forte, moderado a fraco. Mas por que também? Por causa da própria dinâmica do regime de chuvas, do litoral também, como a gente falou, da dinâmica das correntes marítimas, as massas de ar também, e a influência também do relevo. Se a gente tem uma localidade mais montanhosa, a gente vai ter também o relevo como barreira natural, como nós dissemos, e teremos o quê? Chuvas orográficas. Bom, fizemos essas relações. Agora,
O que a questão está pedindo? De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Gente, olha que maravilha! É só você identificar o clima, o tipo de clima da parte 1. E qual é a parte 1? É a região Nordeste. Tá vendo? Mais um exemplo de uma questão que é importante você decorar as unidades da federação e saber relacionar, fazer essa relação com a parte física, né? Do relevo, do clima, para você saber identificar esse tipo climático. Então, é tropical? Não. É litorâneo? Não. Equatorial? Não. Subtropical? Também não. É o quê? É o clima semiárido, gente. A gente está falando de uma parte considerável do Nordeste, onde vai ter o bioma da Caatinga e etc. Então, é a letra D. Por que a gente tem um intemperismo fraco? Porque a gente tem uma ausência de chuva. E a gente tendo uma ausência de chuva, chuvas muito escassas, a gente não tem o intemperismo químico, a gente não tem a água como um fator relevante, um fator exógeno relevante para a formação desse relevo. Então, a gente não tem infiltração dessa água no solo. Então, os solos, eles são bem rasos. Olha só a relação que a gente fez, a gente até definiu a característica desse solo. Tá vendo como é interessante?